Boa noite. Aqui estamos nesta quarta-feira, 24 de junho de 2020, numa atividade da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, para darmos início à atividade de preces e irradiações. Aguardemos breves instantes que já começamos. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados pela Sociedade Espírita, recepcionados, unindo-nos desde agora em sentimentos para que a nossa doação de vibrações fluídicas alcance o maior número possível de criaturas. Preparemo-nos. Às 20 horas, vamos iniciar o nosso trabalho, convocando todos para a prece inicial, preparando-nos para a nobre atividade. Jesus amigo, aqui nos reunimos para orar em favor de todos nós, humanidade desse planeta. Sê conosco, através dos benfeitores que se desdobram para estar em nossos lares neste instante, juntamente com o nosso Espírito protetor, o anjo de guarda, mas também fazendo essa pequena assembleia de criaturas em nossos lares, que se expressam também nos dois planos da vida. São amigos espirituais que nos acompanham, espíritos familiares e outros, para estarem junto conosco, no intuito de auxiliarmos-nos mutuamente. Assim, envolvidos nestas vibrações fluídicas salutares, vamos construindo um ambiente de harmonia, de serenidade e paz, entregando os nossos corações a Jesus. Assim seja. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E o subtítulo é Piedade Filial. O item que vamos abordar é o 4, que assim se expressa:
Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que promete ele, como recompensa, a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas da moderna fórmula do Decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar a situação e as ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo das suas aspirações. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhe diz que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receber a alimentação menos grosseira, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Terra da promissão, terra celeste. O nosso destino, a nossa real moradia, porque as nossas condições são condições espirituais. Temporariamente, estagiamos na vestimenta grosseira de um corpo material, mas a essência é espiritual. E naturalmente que o carro que hoje envergamos e que denominamos corpo físico é somente uma ferramenta para que possamos construir ações no bem e nos capacitar para esta terra prometida, o reino dos céus. Como Jesus falou, meu reino não é daqui, meu reino é nos céus. Que Ele cumpre todos os dias, preparando-o para nós, para receber-nos conforme os méritos que tivermos adquirido. E cada um de nós tem os seus méritos. A prova, como sempre me refiro, está nesta reunião, onde nós deixamos outros afazeres quaisquer para nos reunir aqui, embora de forma virtual. Mas estamos somando os nossos esforços, estamos fazendo uma doação fluídica, vibracional, de sentimentos aos nossos irmãos. Então estamos, de uma certa forma, construindo esse mundo futuro através das ações de agora. Porque não podemos esquecer que há uma lei natural de causa e efeito, ação e reação na lei do homem, a lei química.
Mas vejam, se nós fizermos a boa sementeira, colheremos bons frutos. Dado é que com o advento da doutrina espírita, nós tivemos possibilidades muito maiores para selecionar as sementes, escolher as melhores sementes para que essa escolha produza bons frutos e em abundância. Pois chegou a hora, meus irmãos e minhas irmãs, de nós fazermos a nossa semeadura nesse instante. Vamos nos unir em sentimentos e viajar mentalmente, acompanhando-me nas palavras que aqui irei proferir, dando esse encaminhamento. Os que desejarem que águas magnetizadas no final, providenciem por gentileza e deixem elas expostas nas suas imediações. Se outras pessoas estiverem assistindo, que participem também conosco, ampliando a nossa união, porque é na união que nós conquistaremos a terra da promissão. Assim, mestre amigo, já temos todos os indicativos para alcançarmos e merecermos o reino de Deus. Basta ações nossas, ações nobres, no campo do bem. E aqui nos lembramos destas criaturas que padecem dores, que vertem lágrimas, que estão em desespero, que estão com seus pensamentos em desalinho. Oramos por aquelas que não conseguem silenciar o próprio pensamento para ouvir Deus falar com ela, para ouvir os bons conselhos das criaturas que estão por perto, porque todos nós temos o dom de auxiliar-nos mutuamente. Todos nós já adquirimos estes mecanismos que nos capacitam à prática da solidariedade. Oramos pelas criaturas que se encontram enfermas do corpo, do espírito. Oramos pelos profissionais da saúde, pelos familiares de todos. Tanto quanto oramos pelos nossos próprios familiares, mestre. Os que estão conosco aqui no mundo físico e os que já voltaram à pátria espiritual e se encontram, então, na terra prometida. E queremos crer que eles que já estão lá velam por nós, preocupam-se conosco, tanto quanto nós outros aqui velamos e nos preocupamos com eles. Aqueles que estão aqui conosco, possamos estreitar as nossas relações, apresentar-nos de uma forma mais solidária para construirmos, no clã em que nos encontramos, esse reino, essa terra da promissão, que começa aqui, quando oramos pelas criaturas que desencarnaram há pouco e que agora experimentam momentos de perturbação. Algumas outras ainda não se deram conta dessa transferência. Que elas sejam bem assistidas pelos benfeitores.
que as nossas preces, ao envolvê-las, possa dar-lhes o conforto, a serenidade, o acolhimento, o nosso desejo para que elas despertem nessa terra da promissão com lucidez e possam identificar, assim que possível, a sua nova condição. Oramos pelos que aqui ficaram saudosos, dada a ausência física pela desencarnação dos seus entes queridos. Eles precisam de consolo, Mestre. Talvez ainda não tendo certeza desse mundo espiritual, alguns pensam que a vida se extinguiu ali no desaparecimento daquela criatura pela morte física. Perdoe-os. Eles ainda não despertaram. E queremos crer que as nossas preces, as nossas vibrações irão despertá-los. Agora ou mais tarde. O despertar também desejamos para aqueles que praticam o aborto delituoso. Eles não sabem o que estão fazendo, Mestre. Perdoe-os. Misericórdia para eles. Eles despertarão também. Como nós outros um dia estávamos dormindo, ignorávamos as leis e cometemos vários delitos. Mas hoje, graças aos teus ensinamentos e porque nós os ouvimos, ou porque tomamos ciência da doutrina espírita, aprendemos também nas outras religiões que o céu é o nosso destino. Portanto, ao orarmos por essas criaturas, queremos confortar os seus corações, acerenar as suas mentes, para que possam, assim que possível, ao despertarem, através do conhecimento, para as tuas transformações. Aos nossos irmãos que foram abortados, rogamos a eles com todo o carinho, não guardem mágoa, ressentimentos, desejos de vingança, ódios, porque nada disso libertar-lhes-ão, mas somente a resignação, a paciência, a benevolência, a indulgência e o devotamento poderão lhes ocasionar mudanças propícias para as novas oportunidades que lhes são oferecidas para a reencarnação ou para a encarnação. Porque muitos daqueles que aqui estão tendo conosco vêm pela primeira vez à Terra, porque vêm de outros planetas, para somarem-se a nós na construção desse mundo novo, o mundo regenerado. Por isso, oramos por esses que estão reencarnando, Mestre, pelas crianças, pelos que estão em processo de reencarnação agora no mundo espiritual, unindo-se vibracionalmente a seus pais, a fim de que possam estabelecer uniões sólidas, fraternais, mas sobretudo amorosas, onde os filhos serão mais piedosos, porque compreendem a lei e o seu dever para com os seus pais, tanto quanto os deveres dos pais para com os filhos. Porque essas condições se alteram. Iniciamos como filhos e na caminhada tornamo-nos pais. Obra divina,
a nos dar oportunidades de crescimento. Mas queremos orar pelos que estão escravizados pelas drogas. E não só oramos pelas vítimas dessa escravização, mas por aqueles que escravizam. Oramos pelos que se comprazem na prática do mal, pelos que estão encarcerados, não somente nas penitenciárias, nas prisões, mas encarcerados nas suas mentes, construindo culpas pelos delitos praticados. Misericórdia para com eles, Mestre. Eles despertarão. E aqui estamos depositando as nossas vibrações a favor deles. Queremos orar também por uma outra pandemia que não é ventilada em nossos noticiários: os suicídios. São tantos. E dizem-nos os números que a cada 4 segundos no planeta alguém comete suicídio. Animemos essas criaturas, Pai, para que eles tenham esperança, a fim de não saírem dessa vida pelas próprias mãos. E aqueles que realizaram o ato, não estamos de forma alguma os condenando, muito pelo contrário, estamos intercedendo junto aos benfeitores para acolhê-los, para que eles possam despertar suavemente e receber as instruções desses amigos espirituais. Eles precisam de suavidade em suas vidas, dado que aqui experimentaram aflições 1000 e, não suportando o peso dos seus fardos, abandonaram seus corpos, imaginando que também aniquilariam suas dores, suas aflições. Mas assim não ocorre. Oramos por todos eles, mesmo aqueles que agora estão na tentativa, porque a cada segundo há 20 tentativas de suicídio. Ó Pai, qual é o sentido da vida, se não é os objetivos espirituais? Se não é a preparação do mundo por vindouro, a terra da promissão, o mundo dos espíritos. E aqui, nesse trânsito breve, na crosta do planeta, vestindo um corpo físico, perante a eternidade, é um tempo fugidio, de pouca expressão no cálculo dos anos e dos séculos, que dirá dos minutos e segundos. Pai amado, queremos te pedir pelos nossos irmãos em aflição, aqueles que experimentam o medo, mas também aqueles que provocam o medo, os que enganam, os que deturpam, os que caluniam, os que difamam, porque tu nos ensinou que era necessário amar a esses, pois estamos pedindo por eles, desejando-os que despertem, que possam dar-se conta da semente que eles estão lançando na terra.
e dos frutos que daí advirão. Perdoe-os, Pai. Eles, quanto nós, também estamos em crescimento, em evolução. E quem de nós nunca se enganou? Por isso não nos é lícito jogar pedras nestas criaturas, mas compreendê-las e interceder pela oração em favor delas. Por mais equivocados que possam se apresentar no seio da sociedade, temos o dever cristão de orar por eles. Mestre amigo, permita nesta hora que o benfeitor que está conosco em nosso lar, junto com outros espíritos amigos, procedam à asepsia do nosso ambiente doméstico. E mentalmente vamos visitar todos os cômodos do nosso lar. Enquanto fazemos essa visita mental, os benfeitores estão harmonizando, fazendo a asepsia do ambiente, preparando essa psicosfera, uma psicosfera salutar, que nos dá bem-estar, alegria de viver e esperanças renovadas pelas bênçãos que nos são dispensadas nesse instante. Atendendo a cada um de nós que estamos no lar, dos dois planos da vida. Assim, o nosso lar harmonizado, vamos agora pensar nas criaturas que sabemos em necessidade, ou aquelas que nos foram solicitadas, preces intercessórias por elas. Tragamos à mente o nome dessas criaturas ou a sua fisionomia, se as conhecemos. Eles estão recebendo as energias de que necessitam. Não importa se estão encarnados ou desencarnados, eles receberão, desde agora. Amigo Jesus, o mundo está em estertores, porque nós, seres humanos, estertoramos nas dúvidas, nas incertezas, na falta de fé, de confiança no futuro. E porque nós não estabelecemos os objetivos bem delineados de nossas vidas ou de nossa existência atual, ficamos tateando aqui e ali na busca de encontrar o caminho certo. Mas o caminho certo é traçado por cada um de nós e não pelos outros. Assim, tenhamos a consciência do dever cumprido, do bem que estamos fazendo pelas criaturas e do bem que precisamos fazer ainda, a fim de que nos apresentemos como candidatos à terra da promissão. Não porque recebemos beneplácitos, mas porque conquistamos pelas ações do bem. Peço-te, Mestre, pelos que estão com seus nomes registrados em nossas casas espíritas, tendo em vista que muitos de nós frequentamos casas diversas,
E nesse momento, os benfeitores recolhem essas vibrações para atendê-los. Oramos pelos nossos irmãos que nas dúvidas, nas incertezas, optam por atalhos que nem sempre levam-os para portos seguros. Porque muitos ficam pelo caminho nos despenhadeiros, dado que se relacionam muito mais pelas leis da matéria do que pelas leis divinas. Oramos pelos governantes de todos os países, em todas as suas subgovernanças, pelo nosso Brasil, porque temos um compromisso assumido com o Mestre de cuidar o seu Evangelho, que Ele transportou para cá, transplantou para cá, a fim de que aqui, em terras brasileiras, Ele frutificasse e se expandisse para o planeta. Temos esse compromisso contigo, Mestre. E aqui tu nos tens nesse pequeno número de criaturas, algumas até mesmo fora do Brasil, que nos assistem agora e compartilham conosco esse instante, porque elas velam pelo teu Evangelho, para que ele floresça, dê frutos centuplicados, a fim de que saciemos a nossa ânsia de saber espiritual. Sê conosco, Mestre, para que tenhamos os ânimos acerenados e não venhamos a cair no canto enganoso dos falsos profetas. Não precisamos de outro, já temos a ti. Basta que te sigamos, que estudemos o teu Evangelho, a fim de fazer as nossas opções e possamos valorizar os frutos do teu Evangelho, desprezando o joio que muitas vezes nos é apresentado como se trigo fosse. Abençoe, Mestre, a cada um de nós. E não te pedimos retribuição, mas só as tuas bênçãos, para que com elas possamos ter uma noite tranquila de sono, mas também de aproveitamentos espirituais, ao nos desdobrar. Abençoe esse planeta, que estertora ainda nas suas próprias dúvidas, porque sabe que o próximo passo é a mudança para esse mundo de regeneração, deixando para trás a condição de expiação e provas. Serenidade nesta hora, Mestre. Discernimento, senso apurado de justiça e, sobretudo,
que estejamos atentos para cumprir a lei de Deus. Assim, pedimos nessa hora que as águas expostas sejam magnetizadas, tanto quanto estamos recebendo esses influxos vibracionais a atender-nos espiritualmente principal. Mas também, se assim merecermos, Mestre, cure-nos e que façamos nós a mudança para melhor, não voltando a nos equivocar. Envolvidos nessas dúlcidas vibrações, finalizamos profundamente agradecidos pela honra que nos deram em estarmos reunidos nesse singelo trabalho de preces e irradiações. Assim, olhando para dentro de nós, possamos também dizer ao Deus interno: obrigado por estar atento às nossas necessidades. Assim seja. Finalizamos o nosso encontro de preces e irradiações. Convido-os para estarmos novamente amanhã, de manhã, 9 horas, e mais tarde, às 16 horas, numa exposição doutrinária, que acontece todas as quintas-feiras. Mas o nosso próximo compromisso, amanhã, 9 horas, no momento diário de oração, que fazemos todos os santos dias. Boa noite a todos, ótimo sono e excelentes sonhos. Até lá.